Olá, meus amigos e amigas. Estamos iniciando mais um MCast, nosso podcast, onde falamos sobre justiça, sobre advocacia, sobre inclusão. E hoje, para minha alegria, está conosco uma querida amiga, uma grande advogada trabalhista, muito ligada ao tema da mulher, o tema do ensino e o tema do direito esportivo. Sara Hakim, que foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e hoje é conselheiro da OAB de São Paulo e vice-presidente da ESA, nossa Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Sara, querida, que alegria tê-la depois de tanto tempo, né? Nós conseguimos agendar e estar aqui hoje conversando sobre, vamos conversar bastante sobre direito esportivo, mas vamos falar também sobre inclusão, sobre a questão da mulher e um pouquinho sobre a ESA. Claro, Marcos, uma honra estar aqui, uma honra receber o convite do nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. A sua atuação, o seu trabalho, a sua gestão naqueles 2 mandatos foram de muita importância, justamente para a inclusão da mulher, por questões sociais afeitas à classe. Então, eu tenho boas lembranças daquele tempo e de um aprendizado importante que tivemos consigo. Eu, da mesma forma, além do seu trabalho, que já conhecia, você ajudou muito na Ordem, a sua atuação na Associação dos Advogados Trabalhistas foi histórica, né? Você é uma pessoa muito querida e muito ativa. Impressionante o número de atividades que você consegue desenvolver ao mesmo tempo. A associação foi um exemplo disso, e hoje na Ordem, na ESA, enfim, continua advogando para a classe, né? Advogando toda a classe. Sim. Com a sua atuação profissional e institucional. Vamos falar um pouquinho sobre o direito esportivo? Vamos. Nós estamos num momento rico, né? E tivemos aí uma mudança recente na legislação, clube empresa, a questão ainda dos contratos dos atletas em geral, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é atuar como advogada nesse segmento e depois a gente entra na questão mais do direito esportivo propriamente dito. Fala para mim como é que é atuar nessa área, até para os jovens que estão assistindo entenderem a possibilidade de trabalhar, de atuar também nessa área. É uma área bastante rica, um campo de atuação enorme, porque não estamos falando apenas do futebol, que é o que pode surgir no primeiro momento à nossa mente, mas também de todos os esportes, né? Então, a atuação no direito desportivo ela é vibrante, ela pode se dar em favor dos clubes, pode se dar em favor dos atletas, mas há necessidade de querer. Eu vou te contar, Marcos, como eu entrei nessa área, né? Fiz um mestrado em Direito Esportivo na PUC, né? Que em termos de mestrado é o único ainda nesse ramo, e eu ainda era presidente na Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, e nós fazíamos lá muitas palestras, muitos eventos, porque sabemos que alastrar conhecimento, conteúdos é de muita importância, né? Muitos lançamentos de livro, e foi num lançamento de livro, e dentre eles tínhamos de vários temas, e dentre eles tinha um do direito desportivo. E me chamou a atenção uma palestra que tivemos sobre o tema, e eu comentei: eu acho que eu vou atuar um pouco nessa área, porque tem muita simbiose com o direito do trabalho. E sabe qual foi o meu feedback, Marcos? Para quê? Mas você já é uma advogada renomada no direito do trabalho, está aí com tantas atividades na Associação dos Advogados Trabalhistas, você não vai dar conta. E também é uma área muito machista, viu, Sara? Você jamais vai entrar e conseguir atuar no direito esportivo. Aí, quando me falaram isso, eu falei assim: não, mas agora que eu vou fazer esse negócio. E vou te falar que eu tive 1 ou 2 apoios para fazer, porque todo o entorno foi para não fazer. E eu vou te falar que esse estudo no mestrado em Direito Esportivo foi das melhores coisas que eu já fiz. A capacitação, a qualificação, ela realmente é o caminho
para que possamos melhorar e alcançar os nossos objetivos. Eu já de cara, eu já me senti 20 anos mais jovem, já te digo logo. Com muitos jovens lá no mestrado de Direito Desportivo, e eu me senti um dos nossos professores tinha estudado comigo na graduação, na PUC, e ele sempre fazia a questão de lembrar isso. Eu falava, Paulo, não lembra isso, Paulo? Eu estou me sentindo aqui praticamente com 20 e poucos anos de idade, e foi de um aprendizado extremo, absolutamente importante, inclusive para a minha atuação na área do direito do trabalho, né, porque tem muito em comum. Eu digo que em menos de 6 meses, eu não sei se você lembra, Marcos, eu estava fazendo no Fórum Trabalhista Rui Barbosa o primeiro congresso de direito desportivo ligado ao direito do trabalho e aos outros ramos do direito. Foi realmente histórico, foi de muita importância, e poucos meses depois já atuando na área do direito esportivo. Então, eu digo para todas e todos, inclusive e maiormente as mulheres, que não se deixem frear por conta dessas colocações que podem vir com alguma resistência, com alguma dificuldade para a sua atuação. Vamos avançar, vamos em frente, nós podemos tudo e qualquer coisa. Isso foi realmente, para mim, oxigenou a minha atuação no direito do trabalho, me fez conhecer outros tantos parceiros para atuação, um ramo profundo e que tem lugar em todo o Brasil. Recomendo realmente aqueles que têm interesse em esporte, tanto assim que veja como as coisas têm um efeito dominó. Hoje estou jogando aí no time de futebol e tudo isso gera, né, consequências na nossa saúde, no nosso profissional, que foram muito importantes de fato. Então, estou bastante feliz em conjugar direito do trabalho e o direito desportivo. Eu fazer um parênteses. Você comentou da PUC, né? Do curso de Direito Esportivo na PUC, do mestrado. Eu não sei se ainda era na época o diretor da Faculdade de Direito, o Pedro Paulo Manzo. Então, ele mesmo. Saudoso Pedro Paulo, um querido amigo. Eu tive a honra de participar com ele de 2 conselhos. O Conselho do São Paulo Futebol Clube, ele também era São Paulino fanático, nós participávamos do Conselho do Futebol Clube, do São Paulo Futebol Clube, e do Conselho da PUC. Eu fazia parte do Conselho Universitário da PUC, com ele como diretor da Faculdade de Direito. Né? Então, saudoso, faleceu muito jovem, muito cedo, né? Ele era um querido amigo. E foi a palestra dele, Marcos. Foi a palestra dele que ele estava lá com o livro do Zainag, um artigo no livro do Zainag, e era do Domingos ou do Guilherme Zainag, e ele generosamente, porque era uma pessoa generosa, verdade, né? Começou a dar palestra e foi aquilo foi me motivando, e ainda bem que depois, já numa palestra de direito esportivo, eu tive a oportunidade de agradecê-lo por ter me aberto essa visão, e ele faz muita falta para a gente, tanto no direito do trabalho como no direito esportivo, pessoa humana que era e bastante generosa. Então, eu fui norteada muito por conta daquela fala naquele dia do professor Pedro Paulo Manzo. Quais são os desafios hoje do direito esportivo? Pegando a relação clube, por exemplo, clube com o atleta, né? Se você quiser falar atleta de futebol, atleta geral, mas quais são os grandes desafios? Olha, a começar das questões de idade, né? As questões da base. Nas questões de base, nós temos aquele primeiro contrato profissional, que é o que é fundamental, imperioso, para nortear a carreira daquela criança ou adolescente, né? O adolescente vai até 21 anos, né? Pelos estudos. Então, as condições de base para que o atleta possa se desenvolver. Há muitas questões em relação a essas questões de idade, mas há uma unanimidade no que diz respeito que o primeiro contrato
profissional é aquele que vai ditar os rumos da carreira daquela criança. Então, quando nós temos aquelas peneiras, por exemplo, Marcos, nós sabemos que 99% não vai, não é verdade? Ter sequência no futebol. Exato. Esporte. Não vai ser aceito porque é diminuto o número de crianças e adolescentes que são aceitos ali. Mas não há necessidade de se afastar a criança daquilo que é o seu sonho. Mas tem que garantir também a questão da continuidade dos estudos. A continuidade dos estudos ela é imperiosa, seja seguindo a carreira do futebol ou outra que seja no esporte, ou seja, para aquele que não consegue avançar, mas ali ele não houve um prejuízo educacional e pedagógico. Então, essa é a primeira coisa. Sabemos também que nessa questão da criança e do futebol, por exemplo, que é o mais que a gente sabe das peneiras, ela é muito sensível em relação à questão da localidade, porque a criança faz uma seleção, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a sua família mora, às vezes, nos rincões do país, no Nordeste, no Norte. Então, há um distanciamento da criança em relação à sua família. Isso é algo sensível. Então, o clube tem que ter todo uma série de fundamentos para poder acolher essa criança, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que garantir a educação, garantir a assiduidade na escola, as boas notas, que de quando em quando aquela criança possa ser visitada pela família, ou então possa visitar a família, porque isso tudo está arraigado, está intrínseco ao desenvolvimento emocional da criança. Nós temos questões de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, nós sabemos que estamos falando, quando se fala de esporte profissional, estamos falando de algo de maior intensidade, não é verdade? Então, quando se começa de criança, a gente sabe que a vida útil, vamos dizer, daquele atleta, ela é bastante intensa e ela é curta, ela é breve. Então, são questões que a família e a própria criança, o envolvido, tem que ter bastante em mente quando resolve trilhar por essa carreira, sempre com acompanhamento, obviamente, jurídico para essas questões de contrato. Então, deixa eu perguntar primeiro, quando pode ser assinado o primeiro contrato, em termos de idade da criança? Então, já há aí discussão. Já é uma discussão, já nesse primeiro momento. Justamente porque há uma corrente que entende, e de fato tem uma pertinência, que a criança, para o profissional, ela tem que começar bem pequena a se desenvolver nesse ou naquele esporte. E isso, de fato, é verdade, né? Para que consiga... O fraldinha no futebol, né? Exatamente. Quando ele está com 6 anos, 8 anos, já tem que começar. Só que no Brasil, Marcos, nós temos uma questão que também não pode, para a qual não podemos fechar os olhos, que é o trabalho infantil. Isso. Então, nós temos, e você vai ficar bobo de saber, que nós temos, inclusive, tráfico de atletas coreanos para o Brasil. Eu pergunto, mas tráfico de atletas coreanos para o Brasil? Sim, são os coreanos que, por exemplo, nós tivemos um caso, o Ministério Público do Trabalho que denunciou, eles vêm para o Brasil, porque aqui é o país do futebol e tudo mais, com a expectativa de se profissionalizar, de se desenvolver na carreira, e muitas vezes aquele clube, entre aspas, é um clube que pega o passaporte daquela criança e daquele adolescente, eles realmente ficam numa espécie de treinamento, mas num lugar sem as condições, sem contato com a família, e esse clube, mais uma vez, entre aspas, fica demandando dinheiro, aportes mensais da família para manter essas crianças, esses adolescentes aqui, mas, na verdade, não há nada
não há nenhuma expectativa profissional. São golpistas, né? É uma fraude que acontece. Infelizmente, isso acontece muito aqui. Por isso que há essa preocupação em relação ao menor, e tem que haver ao menor e ao adolescente. Evidentemente, nós temos grandes clubes que têm trabalhos fantásticos em relação ao menor, à criança, ao adolescente, mas quando tratamos de menor, temos que ter uma salvaguarda maior. E quando tratamos de menor, até mesmo nos grandes clubes, os infortúnios podem acontecer. Foi o caso, por exemplo, do Ninho do Urubu. Verdade, Flamengo. Né? Do Flamengo, que houve aquela fatalidade toda, independente aí, de análises de responsabilidades e culpas, porque nesse caso a responsabilidade do clube é objetiva, né? Aliás, ela até independeria de culpa. E nesse sentido, por exemplo, até hoje, as famílias não receberam ali as indenizações. Mas a questão não está atrelada só às indenizações, a questão está atrelada à própria imagem, a questão do menor, as perdas de vida, que realmente isso foi de uma fatalidade, de uma tragédia grande. Vamos lá. Esse problema do tráfico de crianças, também brasileiros que vão para o exterior, há denúncias, né? Da mesma forma. O brasileiro sai daqui imaginando a possibilidade de um desenvolvimento profissional, até porque não passou na peneira aqui, né? E vai para outro país sem acompanhamento da família, a família não vai junto, porque às vezes não tem condições financeiras para isso, e acontece a mesma coisa, né? Então, isso é um problema gravíssimo, que deveria ser olhado com muito mais cautela pelas próprias entidades ligadas ao esporte em geral, né? Mundiais, as entidades mundiais ligadas ao esporte em geral. Isso é um problema efetivo. Há uma outra discussão que é o seguinte: o clube faz o investimento. Antigamente não tinha Lei Pelé, tinha o passe, o clube já acertava o contrato com a criança, essa criança ficava amarrada por resto da vida com o clube, salvo se o clube vendesse a criança, receber, a partir do passe, recebesse, enfim, um recurso financeiro para fazer a liberação. A Lei Pelé acabou com o passe, nós não temos passe. Agora vem uma outra preocupação: o clube investe, alguns clubes profissionais investem muito alto na formação de base, né? Em termos de infraestrutura, do campo, da onde vai ficar hospedada a criança, da parte de segurança, do acompanhamento do esporte, da educação, da escola, tal. A criança faz o primeiro contrato e já na renovação, pouco tempo antes, é cooptada por um outro clube que não fez investimento na formação daquela criança, mas que oferece um valor para levar aqueles que se destacam, né? Porque o clube, quando faz investimento sobretudo uma base, sem saber quais são os atletas que vão se destacar e vão se profissionalizar. Aquele atleta que é mais destacado, vê o outro clube e assim, seduz isso. Financeiramente, seduz o atleta para ir. O que leva muitas vezes, curiosamente, o clube a não levar o atleta para as grandes competições, né, o jovem para as grandes competições, para que ele não possa despertar a atenção de outros clubes. Essa relação contratual hoje ainda é instável para os dois lados, né? Para o lado do atleta, jovem atleta, e para o lado do clube. Isso já está mais claro, as ressalvas que podem ter, as proteções dos dois lados, para evitar esse tipo de situação e para impedir, para não desestimular investimento na base, né? E isso que você falou é importantíssimo. Por isso que eu falo da importância do primeiro contato profissional. Porque, veja, a partir daí nós vamos ter o que é chamado mecanismo de solidariedade. E aqui eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que todo mundo vai entender, por exemplo, do Neymar, né? Então, o Neymar, a sua base foi onde? Foi no Santos, que deu toda a estrutura, não é verdade? O apoio para desenvolver, desde muito pequenininho e tal. Tinha uma simbiose entre Santos e Neymar. A gente fala em Neymar, a gente lembra de Santos. Então, veja, que como também quando os clubes fazem um investimento real, efetivo naquele competidor, ele também tem o seu ganho, né? A médio e longo prazo, e um ganho contínuo. Por exemplo, o Neymar. Nós temos agora o chamado
mecanismo de solidariedade. Então, ele tendo firmado o seu primeiro contrato profissional com o Santos, todas as transferências do Neymar ao longo de toda a sua carreira, o Santos vai ganhar um percentual, 5%, nesse chamado mecanismo de solidariedade. Por quê? Porque foi o Santos quem investiu primeiro, quem acreditou, quem deu o suporte, o substrato para que ele se transformasse no que ele é hoje, esse jogador fenomenal, né, que tanto nos representa. Então, o Santos, todas essas transferências milionárias, bilionárias e tal, do Neymar para a França e tal, e internacionais também, o Santos recebe um percentual aí de 5%, porque foi ele quem foi o responsável para a formação. Então, é uma via de mão dupla. Quer dizer, quando as coisas são feitas ordenadamente, conforme a legislação, é um ganha-ganha de muita importância para tanto o atleta como o clube e mais ainda para o nosso esporte. E você tocou num ponto da questão do tráfico de atletas, Marcos, e eu vou aproveitar essa oportunidade que você nos dá de falar que nós temos um projeto de lei desenvolvido pelo Núcleo de Estudo da USP, o trabalho, além do direito do trabalho, que é coordenado pelo nosso professor Guilherme Feliciano, um estudo feito por mim e pelo professor Guilherme Feliciano, que deu ensejo a um projeto de lei que foi encampado pelo senador Álvaro Dias e que já está para ser aprovado, inserindo no Código Penal um dispositivo específico para o tráfico de atletas, porque não obstante nós tenhamos uma normatização em relação à questão, nós não temos um dispositivo específico que se faz necessário, porque há muitas características específicas em relação ao tráfico de atletas, aquele atleta que vai enganado, que sofre um engodo, uma fraude. Então, eu acho que isso em breve teremos novidade e espero ter a oportunidade de poder voltar aqui, Marcos, para falar consigo sobre essa inserção essa proteção penal também, que exatamente, é relevante, né? Demais. Assinado o primeiro contrato, como está hoje a questão da parcela dos pagamentos? Quer dizer, a parte que é CLT, a parte que é direito de imagem, esse contrato que é complexo entre atleta e clube. Em todos os atletas, em todos os segmentos, especialmente, evidentemente, como sempre, o futebol. Agora você tocou num ponto frágil. O que acontece? A remuneração trabalhista, o salário, o que se costuma, vamos dizer, que até há pouco é uma prática, né, no futebol, é o quê? É desmembrar aquilo que é salário, e é salário mesmo, aquele ganho do atleta, em direito de imagem e salário registrado na CLT. Porque trata-se de um contrato trabalhista, um contrato seletista formal, né, que tem que ser formalizado. E quando se faz esse desmembramento entre direito de imagem e salário, salário registrado, nós temos aí, vamos dizer, um deslize, podemos dizer assim. E eu vou dar, para exemplificar, sempre eu gosto de fazer algo ilustrativo, o exemplo da nossa jogadora Tandara, né? A Tandara, ela ficou grávida e ela recebia 100 mil reais por mês. 99 mil de direito de imagem, que seria aquele valor, entre aspas, que não geraria, vamos dizer, encargos trabalhistas e previdenciários, 13º, tal. E mais ou menos R$1.000 de salário registrado, né? Então, seria com base nesse salário registrado que ela receberia os encargos trabalhistas, previdenciários e tudo mais. Então, veja que havia um desmembramento totalmente irreal, porque, na verdade, todo esses 100 mil reais era salário, né? Mas esse desmembramento se dava justamente para afastar esse ônus maior por parte do empregador. E ela fica grávida. Ela fica grávida e quanto que ela vai receber, Marcos, nesse afastamento, nesse período de necessário afastamento? R$1.000 por mês? Será que isso não fere o senso comum, né?
Veja o prejuízo que isso não traz, apesar de quando o empregador faz esse desmembramento, ele quer dizer, não, isso é melhor também para você, porque não tem encargo e tal, tal, tal. Isso é uma falácia. O nosso TST, Tribunal Superior do Trabalho, após passarmos pela primeira instância, pelo regional, mas a nossa última palavra do nosso Tribunal Superior do Trabalho, entendeu, de fato, que havia, vamos dizer, um mascaramento do salário, né, desses 99 mil, porque não era por direito de imagem, e sim representava tudo isso, esses 100 mil reais, era salário. E tanto não representava direito de imagem, que durante todo o contato de trabalho Não dela... usou a imagem para nada. Não se usou imagem para nada. Aliás, poderiam até ter usado quando ela estava grávida, não é verdade? Gestante. Para vender produtos. O contrato de imagem permitiria, por exemplo, vender produtos em nome dela, com a imagem dela, ou fazer propagandas para valorizar o próprio time com a imagem dela, etc. E não foi feito. Que aliás, nunca é feito. É interessante o exercício do direito de imagem. Exatamente. Quer dizer, então era até um argumento frágil, vamos dizer, por parte do clube, né? Praia Clube, se não me engano, algo assim, ela é jogadora de vôlei. Então, o TST deu aí a última palavra e sedimentou. Isso é algo que acontece com mais habitualidade do que nós gostaríamos e tal. A questão do direito de imagem é outra coisa que não é bem utilizada, né? Quer dizer, esse desmembramento ele não reflete a realidade dos fatos. Nós tivemos um caso muito emblemático, Marcos, porque a gente vê que, principalmente as jogadoras, elas não são valorizadas na medida que elas do seu valor. A nossa Marta, por exemplo, que é, vamos dizer, a nossa rainha, pelas suas atitudes dentro e fora de campo, porque ela reina absoluta por conta disso também. Ela teve vocês devem lembrar desse episódio, que ela entrou para uma partida de futebol com um batom, ela nunca usa batom, um batom vermelho que durou os 90 minutos da partida. Isso foi uma corrida, isso gerou uma corrida para comprar esse batom. Eu mesma comprei esse batom, me interessou muito, porque durou os 90 minutos da partida, era bonito. Teve uma marca inicialmente que queria contratá-la para fazer esse marketing, vamos dizer, disfarçado, né? Desistiu, depois a Avon o fez. Esse batom é um batom da Avon. Isso deu um ganho para essa empresa milionária, espetacular, né? Para ver como as jogadoras elas podem ter um valor ainda maior, né, nessas questões que não é aproveitado, porque sempre se diz que a jogadora ganha menos, porque, vamos dizer, não tem, a torcida não é tão grande, a audiência do futebol feminino não é tão grande como do futebol masculino. Então, há toda sorte de argumentos para querer fundamentar essa discriminação salarial, esse desnível absurdo, abrupto, entre os salários das atletas e dos atletas. Mas é algo que, na verdade, não se justifica, e que temos que enfrentar. Tem um país, acho que Inglaterra, que parou o salário das atletas, das jogadoras de futebol, né, com 2 jogadores de futebol, acabando com a discriminação, mostrando que é um caminho aí. E há países, Inglaterra, muitos países da Europa e Estados Unidos especialmente, em que o futebol feminino é mais valorizado que o futebol masculino. Estados Unidos é o tipo de exemplo, né? Exato. E agora você tocou em outro ponto. Você me levantou para cortar. Porque nós tivemos esse exemplo dos Estados Unidos, e você sabe disso, você nos traz essa informação, que nos Estados Unidos o futebol feminino tem mais torcida, elas têm mais medalhas em termos de campeonatos mundiais, e mesmo assim ganhavam menos. E sabe o que fizeram as jogadoras, Marcos? Elas entraram com uma class action, uma ação coletiva, muito corajosa, um dos maiores e mais renomados advogados de lá, para questionar não só essa questão de diferença salarial, mas também de condições de trabalho. Por quê?
porque os alojamentos eram diferentes, o CT era diferente, a equipe médica, fisioterápica era diferente, vamos dizer, menos talvez valorosa, não eram aqueles mesmos profissionais de ponta. Quando ficavam em hotéis, os hotéis dos homens sempre eram melhores, ainda que a sua torcida fosse maior e que tivesse mais títulos. Então, não se justificava, sob nenhum aspecto, essa diferença. Nem no aspecto econômico, né? Do esporte. Nem no aspecto econômico, muito menos. Entraram com esta ação. Aliás, só o fato de ter entrado com esta ação. Já houve, por parte de outros países, uma mudança de mentalidade. Isso influenciou demais. E agora há pouco, parece que houve uma composição para nivelar aí os ganhos das atletas mulheres e dos atletas homens, algo que já fazia muito tempo. Mas se não fosse essa atitude muito corajosa das jogadoras de futebol americanas, talvez ainda continuássemos com essa questão. Isso é um marco. Aliás, nós não combinamos nada aqui, não é verdade, Marcos? E eu vejo a sua sensibilidade, seu conhecimento do tema, porque você me oportuniza a contar o que foi um marco histórico para o direito desportivo, que foi essa class action dessas jogadoras que também sofreram muito por conta disso, mas que mudaram, né, todo o espectro do futebol feminino. Isso é muito importante, essa atuação no coletivo, né? Tivemos um tempo atrás, não sei se você lembra, que acho que foi o Figueirense, eu não quero errar, mas estou lembrando que foi o Figueirense que não recebia salários há 3 meses, Marcos, e ele não entrou em campo. Isso, e você sabe que a torcida não perdoa, né? Deu um WO. Foi o Figueirense, né? Deu um WO, a torcida cheio de críticas, eles foram muito agredidos e tudo mais. Mas, Marcos, um atleta é um trabalhador como outro qualquer. Você não ter como pagar um aluguel, você está na iminência de ser despejado, e isso quem sempre nos conta esse drama é o nosso presidente do Sindicato dos Atletas, o Martorelli, que foi jogador do Palmeiras, né? Você não ter como alimentar seus filhos. Quer dizer, isso é um drama muito grande. E chegou no auge em relação ao Figueirense e eles deixaram de jogar. Vamos dizer que foi uma greve, que uma greve surte efeito, né? Nós sabemos. Então foram muito criticados. Mas eu digo, eles fizeram o certo, fizeram o acertado, porque eles já não tinham mais para onde ir. E aquilo também foi um episódio muito corajoso, porque quando eles, ao fazerem isso, eles deixam de ser convocados, chamados ou contratados por outros times de futebol que ficam com receio, vamos dizer, de ser contaminado, de contaminarem os times e tal. Mas aquilo foi um episódio histórico bastante relevante para todos os esportistas que deveriam, eu acho, dar as mãos e se sensibilizar com aquele momento dos atletas do Figueirense. Então, são condutas como esta, como a democracia corintiana, quer dizer, o esporte não está dissociado das relações humanas, da sociedade, do que se dá fora do esporte. O esportista ele tem que ter também um olhar, né, para essas questões da gestante, como foi o caso da Tandara. Quer dizer, quantas questões de atletas mulheres que agora tem um outro parâmetro, não é verdade? Porque não poderia a Tandara, porque ficou grávida, sobreviver, não é verdade, nesse período de afastamento, com R$1.000 por mês, sendo que ela ganhava R$100.000 por mês, né? E essa consciência, como sempre temos aí, por exemplo, da Marta, que outro dia um patrocinador queria pagar um valor para a Marta, um valor milionário, obviamente, mas um valor mais milionário ainda para o Neymar.
para entrar fazer um marketing na chuteira. Sabe que a chuteira é o único lugar que o atleta pode colocar o que ele quiser, vamos dizer, é ali que ele se faz representar, né? É um espelho, né, do que ele acredita. Em termos de marketing e tal, o Neymar entrou com a chuteira e com esse marketing aí, mas a Marta recusou esse cachê milionário e ela, na chuteira, colocou o Go Equal, quer dizer, igualdade para homens e mulheres, porque ela não se conformou, e mesmo ela sendo a dona da bola em todos os aspectos, em receber menos do que o Neymar para o mesmo patrocínio. O que justificaria isso? Né? Então, quando ela abre mão de um cachê milionário e faz isto, ela também nos dá uma lição da importância de nós enfrentarmos essas questões. Nós sabemos que uma parte pequena dos atletas consegue alcançar um valor razoável, milionário, então, uma fração mínima. Razoável. A maioria dos atletas não consegue. Vivem de poucos salários, né? O número 2, 3 salários mínimos, olha de lá. Exatamente. Fora a situação de não ter pagamento. Uhum. Qual é o sistema de proteção? E o atleta tem uma vida curta. Né? Enquanto atleta, a vida profissional dele é curta. Fora o risco de se machucar, mesmo aquele que não se machuca vai até o final da carreira, vai com 30 e poucos anos, ele já está começando a parar de... Qual é a proteção social para esse atleta? Nós temos uma legislação especial, por exemplo, de aposentadoria, tem uma proteção social diferenciada para esse atleta? Não temos. Inclusive, essa é uma luta. Essa pergunta que você nos faz é importantíssima. Há uma luta justamente... inclusive do Sindicato dos Atletas, para ter uma aposentadoria especial, considerando a intensidade e a pouca duração do contrato de trabalho. Inclusive, o contrato profissional, ele estabelece que há de ter um seguro, né? Todo contrato tem que ter um seguro para o atleta. Mas há clubes que não observam isso. E, por exemplo, o atleta se machuca, tem uma contusão, não pode mais trabalhar, ou às vezes tem até um infarto no campo, morre. Verdade. Tal, e não há essa salvaguarda que deveria ser uma salvaguarda contratual, e não havendo essa observância dos termos do contrato, e inclusive que está na lei, o clube deve reparar e indenizar o atleta ou a família do atleta. Então, essa breve vida do contrato de atleta, ela ainda necessita de uma salvaguarda no que diz respeito às questões, por exemplo, de previdência social e, inclusive, eu diria, as questões de doença ocupacional e de acidente de trabalho. Você falou da questão de situações onde o atleta morre. Eu lembrei do caso do Chapecoense, caiu o avião, o Foman, que era o goleiro, foi amputado, esteve aqui com a gente há pouco tempo, esteve aqui conosco há pouco tempo, e comentando que até hoje as famílias dos atletas que morreram naquele acidente de avião não receberam até hoje a indenização pelo falecimento. Para você ver que coisa importante esse depoimento dele, esse registro que você oportuniza, Marco, porque tal qual os Chapecoenses realmente não receberam, as famílias do Ninho do Urubu também não receberam, não é dizer que não haja como pagar, não é verdade? E essas questões todas, elas tramitam na Justiça do Trabalho, né? Que é quem tem a competência para decidir essas questões. Então, isto é muito importante. Exceção feita veja você, a questão do Ninho do Urubu, porque não obstante o Ministério Público do Trabalho tenha determinado de imediato a penhora de um valor milionário nas contas do Flamengo para pagar essas indenizações, o que aconteceu? O juiz, à época, o juiz do trabalho, houve a penhora desse valor, mas esse juiz do trabalho se deu por incompetente, houve a liberação deste valor
milionário, porque ele entendeu que, por serem menores, a competência, então, seria da vara da infância e juventude. Se ficou ainda se suscita conflitos nesta seara, e aquele valor que havia sido penhorado, então, foi liberado, e até hoje as famílias não receberam. E mais do que isso, Marcos, nós estamos falando aqui de... Veja os riscos que o atleta corre. Nós tivemos um caso de doping, por exemplo, agora até me foge o nome do atleta, que ele foi pego ali na dopagem, e ele disse, olha, eu não consumi nenhuma substância, eu não passei nenhum creme, porque qualquer coisa pode contaminar. Eu não passei nenhum creme, o que eu comi foi tudo que tinha lá no CT, e tomei um suco, tal, mas foi apontado, e ele estava já há 8 meses, há bastante tempo, ele foi condenado a ficar bastante tempo afastado, quase 1 ano e tal, estava respondendo. Imagina isso para a imagem do atleta e também em termos de treinamento, tudo mais. Profissional dele. Um atleta conhecido. O que ele fez? Ele contratou toda uma assessoria especializada, porque em algum momento se imaginou que poderia ter sido o suco de graviola que apontou esta substância. Num primeiro julgamento, na Justiça Desportiva, até um dos julgadores até tirou um sarro da cara dele. Imagina, suco de graviola. Eu sou do Nordeste, imagina que suco de graviola vai mostrar isso, vai apontar dopagem e tal. Ele contratou uma equipe de cientistas, um grande escritório de advocacia, e pagou essa pesquisa, que custou R$300 mil. Ele podia pagar, porque isto o próprio atleta tem que arcar. E se descobriu, depois de algum tempo, de mais de 8 meses que ele estava afastado, que realmente foi o suco de graviola quem tinha essa substância. Vai até se mudar depois esses parâmetros, né, de dopagem por conta deste caso, mas o prejuízo que ele teve nesse lapso de tempo, esse afastamento, o dano à imagem, o prejuízo material de poder provar, foi muito impactante, mas ele conseguiu provar. Só que a maioria dos atletas, como você disse, que ganham 2, 3 salários mínimos, ou até menos, diria que a maior parte ganha até 1, não pode arcar com esses custos. Então, vejam que temos um risco aí para o atleta profissional de bastante... que deve ser considerado também nessa questão. Eu vou incluir aí o para-atleta, o atleta com deficiência. Né? Que aí a situação é agravada. Do ponto de vista social, normalmente é o atleta que tem menor condição financeira para desenvolver a sua atividade. Do ponto de vista de pagamento, o salário dele certamente é uma fração do que é pago por um atleta profissional sem a deficiência, né? E do ponto de vista de vida útil, normalmente o atleta com deficiência ele vai ter uma vida profissional menor, né? E também não tem proteção nenhuma do ponto de vista social. Nenhuma do ponto de vista social. Para o atleta não tem proteção nenhuma. Com o agravante que ele só é destacado normalmente na época da Paralimpíada. Verdade. Então, a cada 4 anos se dá destaque para o para-atleta. A situação é terrível. Eu lembro, Sara, por exemplo, é uma demonstração, né? Nós temos a São Silvestre, que é a maior prova da América Latina. Maratona da América Latina. Por incrível que pareça, a São Silvestre tinha uma cota. Ao contrário, tinha um número máximo, que, se eu não me engano, era 90 pessoas. Nossa. Atletas com deficiência que podiam correr. Que é um absurdo. Absurdo. Eu uso uma prótese e eu posso correr. Absurdo. Eu não corro por outras razões. Mas tinha um cota máximo. Para o para-atleta, se exigia atestado médico. Então, assim, volta ao meu caso. Eu uso uma prótese.
O atestado médico, o fato de ter prótese ou não ter prótese, não muda nada. Senão todos teriam que ter um atestado médico, mesmo quem não... O problema normalmente, o corredor é coração, que não tem nada a ver usar prótese. E não tinha premiação. Aí eu fiz uma negociação, eu estava na presidência da ordem, fiz uma negociação tanto com a prefeitura quanto com a Fundação Casper Libero, e aí nós conseguimos alterar o edital. E aí não só se tirou a exigência dos atestados, se tirou a limitação do número de para-atletas, mas começou a se premiar os atletas com deficiência. Eu fui chamado para entregar as primeiras medalhas, eu entreguei as primeiras medalhas. Que importante, é um exemplo, esse registro. Mas é um exemplo de quanto ainda nós temos que caminhar no contexto da inclusão do atleta com deficiência. Tenho amigos, eu citar um caso, Paulo de Almeida, para mostrar o quanto o para-atleta desenvolve sua atividade, né, independente da sua condição, por exemplo, de prótese. O Paulo era de um almoxarifado numa empresa. Nunca tinha saído do Brasil, não fazia exercício nenhum. Caiu um armário na perna dele e perdeu a perna. Mesmo lugar que a minha, abaixo do joelho, perna direita abaixo do joelho. Usa prótese, mesmo lugar que eu. O Paulo, depois do acidente, depois de perder a perna, ele hoje conhece mais de 60 países e corre ultramaratona, 90 quilômetros, 90 quilômetros, com uma perna natural e outra perna artificial, 90 quilômetros. E Paulo, eu não consigo correr 9. Não, nem me fala. Você imagina correr 90 quilômetros e ele conhece mais de 60 países. Né? Então são exemplos, eu tenho um monte de outros exemplos de atletas que se tornaram atletas depois de ter perdido, ou por um acidente, ou por uma doença, ter perdido um membro, e que tem um trabalho excepcional. Né? Pega os corredores, né? Há uma discussão, inclusive, né? Do fato de usar... O Grael, né? O Lais, que é um querido amigo, o Lais se tornou campeão mundial depois de ter perdido a perna. Olha, ele, antes da perda na perna, ele era bronze, prata. O irmão dele era o grande campeão. Os dois eram grandes campeões, né? Mas o irmão... O Lars se tornou campeão depois. Primeiro, e sem ter... Não é classe especial, não. Na classe normal. Isso é importantíssimo. Na classe normal. Né? Ele se tornou campeão mundial na classe normal, na vela. Eu não sei qual é o tipo de vela que ele pilota lá, que ele comanda. Mas ele foi na classe normal. Então são exemplos de pessoas que se superaram, né? Como atletas. Tem muitos outros. E são multicampeões, né? Multicampeões. E nosso time de para-atletas, nas Paralimpíadas, o desenvolvimento deles batem recordes em cima de recordes e é muito maior em termos de medalhas do que os atletas normais. Exatamente. E o Brasil está muito melhor em termos... E, em compensação, recebe muito menos. Normalmente patrocínios na época da Paralimpíada, porque aí o mundo chama a atenção do mundo inteiro, então recebe tirando o caso do para-atleta que vai para o militar. Que aí tem competição o ano inteiro, os militares têm competições mundiais o ano inteiro, então tem uma condição diferente. Mas aquele que não é militar, ou que não disputa sob uma camisa militar, ele só vai ter uma remuneração maior na época do Paralimpíada. No Brasil, agora, tem o salário Bolsa Esporte, Bolsa Atleta, né? Que paga um valor razoável, é verdade, paga um valor razoável, mas durante o exercício da atividade dele. Porque quando ele para, deixa pela idade e tal, ele deixa de competir, é zero, não tem produção social nenhuma. Nenhuma. E Marcos, aqui eu vou já aproveitar para te perguntar, as empresas, elas não se apercebem das possibilidades advindas de um patrocínio contínuo em relação aos para-atletas? Zero, ninguém. Quem patrocina hoje é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Quando chegar na época da Paralimpíada, normalmente o Correio também ajuda, mas empresas privadas não. E teve situação, um amigo meu, o Vinícius, que eu conheço o Vinícius há muitos anos, porque quando eu fazia a minha clínica, a minha recuperação, o Vinícius estava fazendo recuperação na mesma clínica. O Vinícius foi prata na última Paralimpíada de 100 metros. Ele perdeu por 0,0 segundo, assim. Ele comenta o piscar dos olhos
demora 3 vezes mais Nossa. do que a diferença dele. Ele perdeu o ouro por causa disso. Então ele pegou prata, né? Mas recebeu medalha, teve no pódio e tal. Nesse marketing, eu fui numa empresa que patrocina atletas. Uma empresa do segmento do esporte. Né? E a empresa virou para mim e falou assim, mas nós não fazemos trabalho social. Como se patrocinar um para-atleta não fosse por causa do esporte. Fosse uma questão social. Eu disse, como social? Eu sou atleta, profissional, né? Medalhista paralímpico. E uma empresa que desenvolve produtos ligados ao esporte, a resposta foi essa. Não, nós não fazemos patrocínio social. Eu não estou aqui patrocínio social do campeonato de bola. Eu estou aqui como atleta. Claro. Medalhista paralímpico. É de estarrecer. E uma empresa, insisto, uma empresa que fornece produtos, né, alimentares para atletas. Né? E inclusive, uma visão completamente distorcida. Porque esses patrocínios, eles vêm acompanhados de isenções também. Tem também. Tributárias e tudo mais. Quer dizer, vamos dizer, não é nenhum grande favor, mas até ainda, um ganho para a imagem, um ganho até. Mas não é diferente do que acontece com o esporte feminino. Né? Com o time de futebol, a dificuldade que tem um time de futebol para conseguir patrocínio, né? Completamente diferente daquela que era do patrocínio do profissional masculino. Né? São distorções. E a mídia também. A mídia também não cobre. A última Paralimpíada, né, foi só um canal fechado que cobriu. A TV aberta não cobriu a Paralimpíada. Nós tínhamos grandes atletas competindo. Né? Nós, todos como sociedade, estávamos de olho, porque chamava atenção pelo número de medalhas, né? E a TV aberta não cobriu o Paraesporte. A Paralimpíada. Tinha acabado de cobrir a Olimpíada e não cobriu a Paralimpíada. Quem cobriu foi uma TV fechada. E até aproveito para te perguntar, Marcos, você que a entrevistada sou eu, mas como é o bate-papo, você tocou num ponto interessantíssimo. Como funciona em relação, você falou do Lars que competiu e não na classe normal, e nós tivemos aquele atleta corredor, o Oscar, que até foi condenado aí pelo assassinato lá da namorada, né, o grego, né, que também competiu nas Olimpíadas na classe normal, na corrida da classe normal, ainda que com prótese e tudo mais. Até se dizia que uma parte dizia que ele tinha uma desvantagem porque ele tinha uma prótese, não sei que material, que era muito leve, tal, titânio e tal. E a outra falava que ele tinha uma vantagem, porque aquela prótese de titânio, tal. Como funcionam as políticas para que o atleta paralímpico possa competir nas classes normais? Então, é bem complexo, né? Eu estava começando. Classe normal não dá. Está separado, porque há uma diferença. Alguns sustentos, como você falou, que é um benefício, outros que é um prejuízo, mas há uma diferença. Né? Aliás, essa discussão hoje se dá com LGBT também. Verdade. Então, demais, tá humana essa discussão. Então, no atleta que usa prótese, né, aquele que tem deficiência, hoje me parece, está bem claro que ele tem que disputar uma classe própria, específica. A não ser no caso, por exemplo, do Lais, que não era para a Olimpíada. O Lais era no campeonato mundial, no campeonato normal. Mas dentro da Paralimpíada tem uma discussão, porque depende do grau da deficiência, você vai competir numa classe diferente do outro. E por exemplo, no esporte, no basquete sobre rodas, o basquete, o time, eles pontuam de acordo com a deficiência. Então, por exemplo, eu sou amputado numa perna. Eu sou amputado numa perna. Então, se eu for jogar basquete, eu vou jogar basquete sobre cadeira de roda. Porque eu não consigo disputar com uma perna normal. Então, eu vou disputar com cadeira de roda. Só porque eu só tenho uma perna, faltando, né, uma amputação, eu recebo uma pontuação baixa no time. Então, dependendo da gravidade da deficiência, quanto mais grave a deficiência, maior é a pontuação do atleta.
Naquele E aí, mesmo... no time. E Sim. aí tem um limite de pontos que o time pode alcançar, para que haja um equilíbrio entre graus de deficiência. Olha que interessante. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem as duas pernas, Vai ter uma ela vai pontuação receber uma maior. pontuação maior. Não, ao contrário, vai ter uma pontuação menor, porque estimula-se, quanto mais menor a deficiência, mais ele vai ter vantagem em relação àquele que Sim, sim. eu teria vantagem. Por exemplo, se eu caio na cadeira de rodas, se eu caio, Ah, é verdade. eu vou levantar, porque eu tenho uma Sim. perna normal. Quem não tem as duas pernas vai ter uma dificuldade maior. Verdade. E quem tem paralisia da cintura para baixo, não consegue. Então tem que parar o jogo, o juiz vai lá e levanta a cadeira. Olha. Então, dependendo da deficiência, ganha uma pontuação, o atleta ganha uma pontuação, e a soma dessas pontuações não pode ultrapassar um número tal no time que está em campo. Então, às vezes, vou ter que substituir o atleta tal, Justamente para não exceder a pontuação do time. Então, é interessante essa lógica, né, para poder ter, entre os para-atletas, um certo grau de igualdade, né, para que a disputa seja equilibrada. Né? Isso é uma coisa interessante. E a premiação, Marcos? Porque, por exemplo, quando se fala de mulheres, isso até pouco tempo, agora a nossa confederação igualou. As mulheres recebiam premiações menores do que os homens. Aí, quando se fala do esporte que não é em competições nacionais ou internacionais, se fala, é porque tem menos audiência, tem menos público, tem menos patrocínio, aí se busca uma justificativa. Mas quando nós estamos representando o nosso próprio país, mulheres e homens, né, em campeonatos internacionais, não tem essas justificativas, todas essas justificativas aí, discriminatórias, elas somem, porque ambos estão representando numa mesma competição o seu país. Então, não tem como justificar uma diferença de premiações, não é verdade? Aí some. Então, parece que há pouco foi equiparada essas premiações homens e mulheres. Agora eu pergunto, em relação aos Paralímpicos? Então, aí vem uma outra questão. Primeiro que no ar, a premiação do para-esporte não se compara à premiação do esporte. Né? Sim. Do Paralimpíada, a Paralimpíada não é a mesma premiação da Olimpíada. Agora, ainda que tenhamos mais medalhas. Há uma outra questão que é o seguinte: muitos atletas reclamam disso. Porque no esporte, vamos dizer assim, no esporte, não para esporte, separando o esporte do para esporte, quem vai para pódio tem mais destaque. Então ele vai ter, na sequência, um nível de financiamento maior. Uhum. No para esporte, como há um entendimento de que precisa ampliar o número de atletas, normalmente, o que aconteceu agora recentemente, diminui-se o valor daquele que ganhou mais, não para em favorecimento, não como uma penalidade por ele ter ganho, por óbvio, né? Mas porque precisa ter mais dinheiro para trazer mais atletas. Então, o sujeito que é medalhista acaba sofrendo um prejuízo porque ele não consegue manter o valor que pela medalha ele alcançaria, porque não se consegue financiar todo mundo. Então, ele vai diminuir o valor dele, olha só, para poder financiar outras pessoas para começarem a praticar esportes. E isso ele reclama, que ainda mas eu já não sou, é um valor, ele, para atleta, claro. ele está lá como profissional. Ele não está lá fazendo o social, vamos dizer assim. Ele está lá como um atleta profissional. Ele precisa receber, porque a vida dele também depende disso, pagar as contas e a vida esportista e até o treinamento, né? Mas é difícil, é muito complicado. Muito complexo. Muito. E se não tivesse olhar social, também do ponto de vista da proteção social do atleta e também do para-atleta, nós vamos ter problemas sérios na sequência de vida dessas pessoas. Né? Porque a pessoa que conseguiu acumular mais dinheiro vai conseguir ter uma vida digna, né?
todos anos de super atletas, todos anos um atleta normal. Conseguiu arrecadar um pouco mais, conseguiu arrecadar dinheiro. Muitas vezes o atleta não tem orientação financeira do clube, né? Mas olha, toma cuidado, porque daqui a um tempo esse dinheiro que você está conseguindo agora, você não vai conseguindo para o resto da vida, né? Então guarde dinheiro, não queime dinheiro, evite comprar um carro de luxo, porque o carro de luxo vai gerar despesas altíssimas, né? Vai ser bonito, você vai andar tal, mas ele vai gerar o seguro do carro de luxo, o IPVA do carro de luxo, o combustível do carro. Mas, enfim. E precisamos, então, eu vejo, no esporte como um todo, e mais ainda para os paratletas, uma representação no Congresso efetiva, porque é só lá que a gente pode fazer essas mudanças de políticas públicas, discussões de lei. sobre o Congresso Nacional. E aí sobra um outro problema, que as pessoas com deficiência hoje, representação é zero. Nós temos hoje a senadora Mara, que está no Senado, e na Câmara não tem ninguém, tem uma pessoa. E aí não é que, eu sempre falo, não é que as pessoas não têm simpatia pela causa. Na Câmara não tem uma pessoa. Tem uma pessoa que é deficiente visual do Espírito Santo, de 500, né? Mas fica absolutamente diluída. E não é que as pessoas não tenham, os parlamentares não tenham sensibilidade para discutir, é lógico que tem. É que tem muitas... Não, é porque não é da base política deles. Então, a prioridade... É o que é da sua base política. Da base política, eu estou aqui representando os professores. Então, a minha prioridade são projetos dos professores. Estou aqui representando os policiais. Então, a minha prioridade são projetos ligados. Cada segmento tem sua representação. E isso vai gerar pressões legítimas para que projetos daquele segmento tenham prioridade na votação. Então, enquanto nós não tivermos uma representação adequada, os projetos ligados ao tema vão ficando para segundo plano. Ninguém vai votar contra, mas ninguém vai também colocar priorizar na pauta dele, né? Sim, sem dúvida. Sara, nós chegamos ao final do tempo, infelizmente. A conversa estava ótima, mas vamos voltar a conversar? Vamos voltar a conversar. Nós estamos agora nos aproximando da Copa do Mundo também, né? E queria depois que você comentasse. Vamos voltar um dia para você comentar a sua experiência. Você foi para Dubai, né? Para o Catar, Para o Catar, desculpe. E foi na época do sorteio? Isso. Deve ter sido uma experiência riquíssima. Foi. Mas a gente vai ter que ficar isso para um outro momento. Queria também que você comentasse sobre a ESA, tem muitos outros temas para a gente falar. Claro. Eu já vou te pedir aí um minutinho, Marcos, para dizer que eu vou lançar esse ano um livro que justamente foi o tema do meu mestrado, Direito Esportivo, né? E você desde já está convidado, que diz muito sobre o que falamos aqui, de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, que foi também, e há que se considerar um acidente de trabalho, vamos dizer assim, e tudo isso estará lá, que se chama O Atentado aos Atletas Israelenses nas Olimpíadas de Munique, como marcos de segurança no esporte. E aí nós vamos falar de responsabilidades do Estado-sede e responsabilidades das entidades envolvidas. Então, é o primeiro livro jurídico no mundo sobre esse episódio, que foi bastante marcante. Um tema relevantíssimo, E queria que você falasse sobre as suas redes sociais. Conta para a gente as suas redes, para as pessoas poderem te seguir. Sim, eu agradeço. Então, eu tenho as minhas redes sociais, Sara Hakim, Sara com H no final, Hakim, H-A-K-I-M, tanto no Facebook como no Instagram, e daí eu falo as minhas atuações, inclusive como docente, os nossos cursos que a gente dá, tanto pela ESA como por outras searas, em outras áreas, tanto no direito do trabalho quanto no direito desportivo, que eu convido a todas e todos a conhecerem, que é uma área assim, de bastante interesse de atuação para a advocacia, principalmente. As nossas redes sociais, lembrando, Facebook e YouTube, Marcos da Costa Oficial, e no Instagram, Marcos da Costa, _, que é aquele tracinho embaixo, Marcos da Costa, _ SP de São Paulo. Marcos da Costa, _ SP. Meus amigos e amigas, obrigado por acompanhar e até o próximo MCast. Um abraço a todos, fiquem com Deus.